Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala aí comigo, então, que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para essa leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora começar, então, capítulo 16. Você fala comigo a oração? Coloca aí se você fala comigo essa oração. Vamos lá então, capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas pai de grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Vou marcar aqui de amarelo como importante, por quê, né? Por que eles foram impedidos pelo Espírito Santo? Ó, vou marcar aqui, ó. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Ui. Eita, peraí. Volta. Aqui no vídeo parece que fica tudo manchado, né? Mas pessoalmente não fica. Não fica nem escuro, fica bem clarinho esse marca-texto. A câmera não capta muito bem, assim, com fiel, sabe? Ao chegarem aos confins da Mícia, tensionaram seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mícia, desceram a Troade. Então aqui a gente pode ficar com questionamento, mas por quê? Como assim o Espírito Santo impediu? Não dá para entender, a gente fica meio confuso, não é? Por que aconteceu isso, né? E aí, a gente... meu nariz... Isso aqui é o estudo bíblico. A gente tá lendo, mas a gente fica com questionamentos e a gente vai pesquisar sobre isso. O que é? O porquê? Né? A gente pergunta para um padre, a gente vai pesquisar. Então aqui, né, o Espírito Santo ele impediu Paulo e Timóteo de pregar, mas porque Deus tinha um plano estratégico para a expansão do evangelho. Assim, não foi por nada, tinha um motivo, né? Tinha um motivo a seguir outro caminho. E aí, o Espírito Santo levou a Europa, começando pela Macedônia, a gente vai ver mais pra frente. Essa decisão permitiu que o evangelho alcançasse novas regiões e pessoas, né? Ampliando sua influência. Então aqui, não é uma rejeição à província da Ásia, mas é uma questão de tempo e prioridade. Né, ele tem a oportunidade de pregar na Ásia, né? Paulo vai voltar lá na Ásia, vai estabelecer igrejas muito importantes lá, que a gente vai ler, né, aqui ao decorrer do tempo, como em Éfeso, por exemplo. Mas Deus sempre tem um plano muito melhor pra gente, né? E temos que confiar. Temos simplesmente que confiar. Se Deus falou, se o Espírito Santo falou não, então só confia e só obedece. Vamos seguindo aqui então. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele e lhe rogavam: passa a Macedônia. Tá vendo? Ele foi lá a Macedônia. E veio em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o evangelho. Aqui.
Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade, nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se havia reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente de Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só que lindo, né? Foi batizada juntamente com sua família e fez-nos esse pedido. Se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficar comigo. E obrigou-nos a isso. Olha aí, hein? Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Espírito de Pitão. É um nome que dava aos espíritos divinatórios, né? Aqui, ó, ele era das adivinhações, né? Pondo-se a seguir Paulo e a nós, gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam um caminho da salvação. Aqui é um princípio eterno, sai do que? Da boca de um demônio, né? Da boca ali de um espírito, mas não deixa de ser um princípio eterno. Então, versículo 17 aqui. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Então aqui, ó, tudo que formos fazer com voz de autoridade e falar em nome de Jesus Cristo. Então temos que falar com autoridade sempre em nome de Jesus Cristo, né? A ordem aqui. Vendo os seus amos que lhe esvairava a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-no ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos os magistrados acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes e açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-nos na prisão inferior e prendeu-nos os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Vamos aqui marcar que é importante. Paulo e Silas estavam presos, e o que eles estavam fazendo? Estavam rezando e cantando o hino a Deus. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Importante isso aqui, né? Eu tô marcando aqui de amarelo, porque é meu código de cores, de coisa que eu quero dar destaque, que eu acho importante. Aí você marca da cor que você quiser. Mas aqui no nosso código de cores, né? Aquela importância, aquele destaque. O que eles estavam fazendo? Rezando e cantando, presos ali, ó. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos tinham fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Temos uma ordem, né? Não faça isso, não te faças nenhum mal. Uma ordem, né? Pra quem quer fazer mal a si mesmo. Gente, isso aqui é pesado, né? Mas não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Estamos todos juntos, né? No mesmo barco. Não faça nenhum mal pra você mesmo. Não te faças nenhum mal. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Então aqui, ó, versículo 31, temos uma ordem seguida de uma promessa. No mesmo versículo aqui a gente pode marcar os dois, né? O que
O que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua família. Olha só. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas, e imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Olha só que alegria, que felicidade, não é mesmo? Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizerem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu-lhe essa mensagem a Paulo. Os magistrados mandaram-me dizer que vos punha em liberdade. Sai, pois, e ide em paz. Aqui, ó, vou marcar como ordem. Vou marcar aqui como ordem, ide em paz. Cadê minha régua? Aqui. Ide em paz. Vamos sempre ir em paz. Vamos sempre sair dos lugares em paz. Vamos ir em paz. Marca aí, então, como ordem. Ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere e agora nos lança fora ocultamente? Não há de ser assim, mas venha e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Mexemos com os romanos, e agora? Foram e lhes falaram brandamente, pedindo desculpas. Rogavam-lhe que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. É que terminamos o capítulo 16. No vídeo passado eu falei que era pequeno e agora esse daqui foi bem grande, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Eita, que esse capítulo aqui não foi tanto não, né? Foi só um pouquinho, mas foi maiorzinho que os outros. Vamos aqui então fazer as nossas orações novamente, fazer nossa leitura de novo, marcar aqui o que a gente precisa marcar, né? Do capítulo 16. E que mensagem podemos tirar desse aqui? Que mensagem? Aquela mensagem do Espírito Santo, né? Que Deus sempre tem um plano muito melhor. Às vezes a gente não entende o porquê. Ali o Espírito Santo estava falando, não, vocês não vão pregar aí agora não. E aí a gente se questiona, mas por quê? Até eu vou colocar aqui depois, vou anotar aqui, ó, tipo, por quê? Então, um negocinho aqui. Por quê, né? Mas a gente tem que simplesmente confiar em Deus. A gente pode se questionar, sim, né? Mas confiar, né? Confiar em Deus. O Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos estar atentos. Atentos a ouvir, né? O que ele tem para nos dizer. Também tiro aqui como uma mensagem muito bonita esse gesto de Paulo e Silas que rezavam e cantavam em meio às suas dificuldades. Eles estavam louvando a Deus. Eles não desanimaram na dificuldade. Eles estavam presos ali. Presos pelos pés, né? Fala que estavam presos pelos pés. E estavam ali cantando e louvando a Deus. Em meio às suas tribulações. Vamos louvar a Deus em meio às nossas tribulações. Podemos tirar isso também como uma ação. Uma ação desse capítulo, né? Em meio às nossas dificuldades. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos sorrir. Vamos cantar. Vamos clamar. E não deixar nos abalar, porque Jesus falou aqui que vamos passar por tribulações para entrar no reino. Então vamos passar por essas tribulações cantando, rezando e louvando a Deus, né? Vamos pegar aqui o exemplo de Paulo e Silas. E é isso então, deixa aí a mensagem do que você achou desse capítulo. Esse aqui foi um pouquinho maior, né? E bora lá, bora ao próximo, né? Próximo capítulo, vou fazer aqui minhas anotações, minhas marcações aqui de novo. E até o próximo!